Este é o programa Boas Novas, com a participação do setor de número 3. E neste momento queremos ouvir uma reflexão de uma palavra de Deus que será transmitida pelo nosso querido professor, presbítero Cláudio Ananias. Graças a Deus, queridos, então, por este momento, vou fazer a leitura de 2 versículos que se encontram na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 2. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Está escrito assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém. Esse texto bíblico aqui, ele trata de um tema que refere-se à salvação em Cristo Jesus. Nós lemos o contexto dessa passagem, nós estamos ali nos primeiros versículos do capítulo 2, nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo alusão a isto, quando ele diz no versículo 2 assim, eu nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Pronto. Então ele já deu aqui o tema do seu texto, né? Ou daquilo que ele está explanando. E ele diz no versículo 4 também, uma expressão bem conhecida nossa: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, fica claro que o apóstolo está falando é sobre o Evangelho, sobre a revelação de Deus, sobre a salvação em Cristo, sobre a fé que é depositada na pessoa do Senhor Jesus como nosso Salvador. E aí ele vai fazer alusão àquela expressão profética que diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quer dizer, o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem o mistério do Evangelho, o plano salvífico. Nada disso estava numa sabedoria humana. É tanto que no texto anterior, no capítulo 1, Paulo está dizendo que a pregação do Evangelho é loucura para os gregos, porque os gregos tinham a filosofia, né? Então essas coisas que são espirituais, elas realmente não subiram ao coração do homem. Mas aí, no versículo seguinte que nós lemos, o apóstolo disse: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Quer dizer, estas coisas que não subiram ao coração do homem, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, elas foram reveladas. Deus revelou, ele está dizendo com todas as letras aqui, Deus revelou essas coisas. Isso é muito interessante, professor Ananias, porque às vezes a gente lê o texto, né, e passa por cima desses detalhes, e já ouvi muitos pregadores pregando a respeito desse texto, e chegam a afirmar, né, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais subiu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam, e a igreja entra naquele êxtase, né, e diz: é o céu, glória a Deus e tal. E na verdade não é isso que a Bíblia está dizendo. Como se o apóstolo estivesse falando sobre a vinda de Jesus. Isso. Como se ele estivesse falando sobre o arrebatamento da igreja naquele momento, né? Isso, e a igreja em glória com Cristo no céu. Exatamente. Mas na realidade o texto aí está mostrando uma outra conotação, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí eu aproveito, irmão José, para a gente comentar que
nessa semana teológica que nós vamos ter, você vai falar ainda sobre ela, né? Haverá uma palestra que nós vamos ministrar sobre as coisas que são ditas na igreja, mas que a Bíblia não diz. E uma dessas coisas está aqui, o exemplo que nós trazemos, não é? Porque, queridos, tem uma máxima da interpretação bíblica que é a seguinte: a Bíblia interpreta a Bíblia. A própria Bíblia. Essa é uma máxima que não pode ser esquecida, deixada de lado, porque senão, se eu pegar textos isolados da palavra, eu tenho margem para fazer uma infinidade de interpretações. E aí acontece a chamada exegese, que é trazer de fora e colocar dentro do texto aquilo que não está no texto. Quando o correto é a exegese, que é tirar de dentro do texto aquilo que já está lá, não é? Verdade. Então, nós vamos trabalhar essas questões que mostram os erros ou os equívocos que se cometem ao fazerem afirmações de coisas que a Bíblia não diz. Quer ver outro texto bem parecido com esse, professor Ananias? É aquele que está lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 17, né? Que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Muitas pessoas tentam aplicar esta passagem levando em consideração a oração, o culto matutino, a busca pelo Senhor, mas não é bem isso que o texto está querendo dizer, não é verdade? Sim, quando você vai para o início do capítulo 8, ele já responde, porque no 8 está dizendo assim: não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz. Então é a sabedoria que está falando aqui nesse texto, né? Ela vai falando e por exemplo, no 7 ele diz assim, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. De quem? Da sabedoria, né? E ela continua, e no versículo 12, como se alguém disser assim, ainda estou em dúvida se é a mesma sabedoria que está falando. Aí no versículo 12 ela responde assim, ela diz, eu quem? A sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Aí no 17 diz, eu amo aos que me amam. Então é ela falando também. Eu amo os que me amam. Eu amo os que amam a sabedoria. Sim. E as que o buscam, né? Que buscam o quê? A sabedoria. Aqueles que me buscam de madrugada, quer dizer, aqueles que me buscam cedo. Cedo. Que prioriza. Exatamente. Muito bem. Então são vários exemplos que nós temos nas Sagradas Escrituras, né? Que são erradamente interpretados. Eu passei uma lista, Joás, eu vou lhe passar também essa lista, certo? E eu passei essa lista para o Ron Jussier e tem alguns casos interessantes. Mas deixa eu dizer um também bem simples. Palavras de Jesus, que está ali no Evangelho segundo João, no capítulo 5 e o versículo 39. Nós sabemos de cor esse versículo. Mas as pessoas erram a sua interpretação, né? Ele diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí a pessoa pega esse versículo para dizer assim: olhe, a Bíblia está mandando você examinar as Escrituras. Examinai, né? Quando apenas uma letra faz toda a diferença. Outro dia a gente discutia na escola bíblica dominical, conversava, né, na escola bíblica dominical, sobre a importância da vírgula. Como a vírgula faz diferença, né? Eu não vou, ou eu não vou. Então, verdade. Botou a vírgula, né? Ela fez toda a diferença na frase. E aqui, nesse caso, não é uma vírgula, é uma letra, que é a letra S. Exato. A letra S.
Porque a letra S nessa palavra examinais, ela mostra que o verbo está no presente do indicativo. Ele está dizendo, vocês examinam. Isso. Se não tivesse o S, seria examinai, aí seria um imperativo. Isso. Né? Estaria como uma ordem, examine. Mas como tem o S, então é presente do indicativo. Está dizendo, examinais, vocês examinam. Eu constato que vocês, de fato, examinam. E por que examinam? Porque vocês buscam encontrar nela a vida eterna. E, de fato, são elas, as Escrituras, que testificam de mim. É verdade. Agora tem a questão que é contraposta aí no versículo seguinte, né? Que Jesus diz assim, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então é uma crítica, no final das contas, Jesus não está orientando eles para examinar as Escrituras. Jesus está mostrando a incoerência deles de examinar as Escrituras, mas ao mesmo tempo não aceitar ele. Inclusive, professor Ananias, nós queremos deixar bem claro aqui que esse trabalho que o DENEC está desenvolvendo, né, o Departamento de Ensino e Educação Cristã do Setor 3, ele é em prol justamente para tentar ajudar os irmãos a compreender as Sagradas Escrituras, a interpretá-la de maneira correta, não é isso? Não estamos aqui querendo... a crítica pela crítica. Isso, a crítica pela crítica. Não, nós estamos vendo a necessidade de ajudarmos os nossos irmãos a compreender as Sagradas Escrituras, porque o próprio Jesus, ele disse, Ananias, lá em Mateus 22, 29, ele diz assim, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É verdade que ele ali está respondendo aos saduceus, mas podemos também aplicar para os dias de hoje, que nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. Tem muita gente, professor Ananias, que vai em busca só do poder, né? Vai estar numa vigília, círculo de oração, pocinho de Jacó, e ora muito, e é muito santa aquela coisa, e não conhece as Escrituras. Quando Jesus estava no deserto, jejuando 40 dias, o diabo foi lá tentar Jesus. E como foi que Jesus colocou o diabo para correr? Dizendo, está escrito. Ou seja, a palavra foi a arma. A espada. Contra o adversário. Exato. Então, nós temos, a Semana Teológica vai enfatizar justamente isso aí, né? Aprendermos a interpretar a Bíblia de forma corretamente. Deixe-me trazer mais um caso simples. Senhor. Um caso simples, mas que a simplicidade das coisas, né, pode levar a outros problemas se não for cuidado antes, né? Muitas Bíblias, quer dizer, a maioria das Bíblias, elas vêm com aquilo que se chama epígrafe nos textos. E eu costumo dizer que a epígrafe não é inspirada, né? O que é inspirado é o texto bíblico ali da palavra, mas a epígrafe em si não, porque é o editor. O editor, ele foi lá, viu qual era o assunto, aí colocou um título no assunto. Então, se você for no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, na minha Bíblia está assim, ó. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Aí você vai procurar os 10 talentos, não está. Isso. Como é que é 10 talentos? Ele está dizendo aqui, se não tem. Verdade. Né? Porque no versículo 15 diz assim, e a um deu 5 talentos. Então, vai contando aí. 5. E a outro, 2, 7. E a outro, 1, 8. Pronto, foi só 8 talentos. Parou. Aí se você disser assim, não, mas aí eles não granjearam, né? Eles não foram lá fazer o comércio para multiplicar? Pois bem, você verá que no versículo 16 diz assim, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Então, aqui a gente tinha 8, né? Já tem 13. Aí ele diz, da mesma sorte o que recebera 2. Mais 2, né? 15. E o outro que recebeu 1 não granjeou nada, então só somou 15. Ou seja,
Ele poderia ter dito na epígrafe a parábola dos 15 talentos ou dos 8, né? Mas não 10 talentos. Então, o título que foi colocado ali pela edição da Bíblia faz com que as pessoas confundam. Tem outra também, professor Ananias. Eu acredito que pode se encaixar aí, né? No segundo livro dos Reis, no capítulo 2, né? Quando o texto fala, a epígrafe diz assim: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. A epígrafe, né? Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Mas quando a gente vai para o texto, a Bíblia diz que ele foi elevado ao céu num redemoinho, né? Não foi exatamente num carro. Não é isso? Então, induz a uma má interpretação, não é isso? Sim, sim. Bom, da lista que eu passei, eu achei interessante isso porque nós tivemos um grande pastor e ensinador na nossa igreja, Assembleia de Deus, que foi o pastor Antônio Gilberto. Inclusive a CPAD lançou uma Bíblia, né, com o seu nome, a Bíblia de Estudo, pastor Antônio Gilberto. E o pastor Antônio Gilberto, ele foi um grande ensinador da Escola Bíblica Dominical e também de outros trabalhos, outros eventos que a igreja realizou. E ele escreveu um artigo no Mensageiro da Paz com um título curioso, irmão Joás. Era o seguinte título: Coisas que a Bíblia não diz. Aí a gente poderia acrescentar assim: mas os homens dizem, né? Ou mais os pregadores dizem, ou mais os crentes dizem, né? Verdade. Coisas que a Bíblia não diz, mas os crentes dizem. E nessa lista que o pastor fez, só para você ter uma ideia, irmão Joás, tem 26 casos. 26, não, 29, pronto. Cheguei na conta final. Ele lista 29 casos de coisas que a Bíblia não diz, mas as pessoas dizem, né? Então, eu quero trazer mais para a gente concluir um caso desses aqui, que é um caso famoso. E na Semana Teológica, irmão José, nós vamos comentar sobre uns 30 casos. Certo? Vou colocar aí uns 30 casos. Hoje a gente só falou em 5, né? Verdade. Vamos acrescentar aí mais 25 para trabalhar lá na nossa Semana Teológica. Mas veja um clássico. Esse é clássico. É o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 6, que diz que a letra mata. Eita, essa é forte. Não é? Aí as pessoas pegam esse texto e querem atribuir a expressão letra à cultura, ao conhecimento, ao estudo acadêmico. Exato. E até ao próprio curso teológico. Verdade. Né? Aí diz, não vou estudar teologia porque a letra mata. Inclusive, eles chegam até a dizer que Pedro e João eram analfabetos, mas mesmo eles sendo analfabetos, eram usados por Deus. Quando a Bíblia não fala isso de Pedro e João, né? Pelo contrário, se você for estudar a cultura hebraica, verá que havia uma instrução oral na Torá. Exato. E todo judeu, ele tenha, o judeu ortodoxo, né, ele tem essa instrução na lei. Então, mesmo que ele não fosse alfabetizado nos termos modernos, né? Sim. Porque a escrita não era para todos, o próprio contexto, né, dos materiais de escrita não permitia, mas eles eram alfabetizados, eles eram instruídos oralmente. Como é que Pedro era analfabeto e escreveu 2 cartas? Como é que João era analfabeto, escreveu o Evangelho, o livro de Apocalipse e mais 3 cartas? O texto ali queria dizer que ele não tinha um conhecimento acadêmico, né, Ananias, daquela época, né? Pois bem, essa expressão, a letra mata, né? Eles querem então atribuir essas coisas, mas segundo aos Coríntios 3:6, letra se refere à dispensação da lei mosaica. Ele está falando da lei de Moisés. A letra aí é a letra da lei, não é? Nada tem a ver com o saber, com o conhecimento, com a educação.
acadêmica. Se você for observar essa referência aí do texto, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só encontrar aqui, pronto. O versículo 7. Ele diz assim, ó: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Qual foi? O que é que foi gravado com letras em pedras? A lei de Moisés. Então veja, o versículo 7 já explicou o que significa a expressão que foi dita ali, né? No sentido, no versículo anterior, que a letra mata. Ou seja, volta para aquilo que o senhor falou no início. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Exatamente. Então é isto. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que todos tenham o estímulo e o interesse de se dedicarem também, além da dedicação à oração, né? Da consagração, né? Da busca pelo poder do Espírito, mas se dedicar também ao estudo da palavra do Senhor.